Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Brenda Evelyn, faço parte do programa do PIBID e hoje eu vou explicar para vocês o quadro de Van Gogh chamado O Quarto em Arles e vou explicar todas as características de cor. Para quem não sabe, Arles é uma cidade que fica no sul da França e nisso Van Gogh passou um período da vida dele morando nesse local. Ele alugou uma casa nesse local, né? Inclusive numa casa chamada Casa Amarela, né? E lá ele acabou pintando o quarto dele, onde ele vivia. Como mostrado aí na imagem, parece um quarto super tranquilo, pelas cores, as cores mais frias, né? O azul, mas em geral a cor predominante do quadro é uma cor fria, que traz, né, uma certa tranquilidade, né, uma certa leveza. Porém, muitas pessoas depois analisaram esse quadro e interpretaram elas de forma diferente. Para a gente entender esse ponto de vista de outras pessoas sobre o quadro, nós vamos ter que entender como funcionam as cores, como as cores transmitem sensações e emoções para quem está vendo a imagem. Bom, para falar de temperaturas de cor, né, eu tenho que necessariamente falar sobre a diferença das cores quentes e frias, né? As cores quentes são aquelas cores mais puxadas para o vermelho, para o amarelo, para o laranja, e são cores que geralmente geram mais alegria, ou raiva, ou fome. Quem nunca aí foi uma lanchonete que tinha algo vermelho e aquilo não te transmitia uma fome? Ou então algo amarelo que te transmitia uma alegria, algo alegre, né? Geralmente em festas usam muito amarelo, por exemplo. Ou cores frias, como o azul, como o verde, né? O violeta. O azul, por exemplo, às vezes ele te transmite uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo ele pode transmitir tranquilidade, né? O verde, que também é uma cor voltada para alegria, né? Isso está incluído muito no nosso convívio social e a gente não percebe, como o exemplo que eu dei do fast food, da lanchonete, né? Ou então quando quer transmitir algo triste, tem aquela coisa mais azulada. Então, para vocês terem uma noção, aqui tem uma imagem de um círculo onde mostra as cores quentes e frias e suas variações de cores também, né? Porque tem o vermelho, mas às vezes tem uma variação ali do vermelho um pouco mais escuro, ou do laranja, né? Ou então do azul que tá indo pro verde, né? Então, se vocês observarem aí tem uma diferença clara das cores quentes e frias. Inclusive, o quente, por exemplo, a cor quente, por exemplo, o próprio vermelho, ele às vezes pode transmitir amor, ele pode transmitir calor, ele pode transmitir raiva, sabe? Uma única cor, às vezes ela pode transmitir muitas coisas, né? Ela depende muito do contexto, né, que ela é inserida, né? Então, olhando agora aqui para o quadro de Van Gogh, o próprio pintor diz que ele só apenas pintou o quadro por pintar, que era o quarto dele, que era para transmitir uma tranquilidade, uma leveza, sabe? Porém, as pessoas de fora não interpretaram da mesma maneira. Conhecendo um pouco a história do pintor, por ele ser uma pessoa solitária, por ter problemas, né? Ele tinha problemas de expressão, né? Ele muitas das vezes ele às vezes brigava com outras pessoas por causa desse problema dele. E conhecendo o histórico desse pintor, muitas pessoas interpretaram que o quadro, na verdade, as cores dele transmitiam uma solidão, uma tristeza, algo que estava faltando algo ali vago, né? Inclusive, uma curiosidade sobre o quadro é que o próprio quadro, se você perceber os elementos dele, ele tem sempre elementos duplicados, ou seja, tem duas cadeiras, tem dois quadros, tem duas portas. Parecia que a todo momento ele estava
estava esperando alguém ali, né? E muitos dizem que ele estava esperando um amigo dele que também era pintor. E vocês, o que vocês acham desse quadro? Vocês acham que ele transmite uma certa tranquilidade ou uma solidão? O que vocês acham? Então, gente, essa foi a aula. Se vocês quiserem, vocês podem voltar um pouco o vídeo para observar a imagem das cores quentes e frias, até para vocês aprenderem a diferença, né? E agora, vocês vão fazer um exercício para mim. Qual será o exercício? Vocês vão pegar o local onde vocês dormem, o quarto de vocês. Se vocês não tiverem um quarto, pode ir para o quarto dos pais, ou lá, a gente não tem quarto, pode ser um local que você dorme, não importa qual seja o local. Você vai olhar ele e vai desenhar para mim o seu quarto ou o seu local onde você descansa, né, com as cores, né, que tá ali representada. Se caso vocês não tiverem, por exemplo, minha cama é amarela, mas eu não tenho lápis de cor amarelo, você pode usar uma cor parecida com o amarelo que você tiver, não precisa necessariamente ser amarelo. Tipo, sei lá, o meu travesseiro é vermelho, mas não tem o vermelho. Pode botar um rosa, não tem problema, né? Vocês vão desenhar pra mim, né? Vão pintar. E pode ser com qualquer tipo de material. Vocês podem usar lápis de cor, vocês podem usar canetinha, giz de cera, tinta, qualquer material que dê para colorir o trabalho, vocês podem usar. Numa folha de papel ofício, tá? Não pode ser em folha de caderno, tem que ser em folha de papel ofício, porque a folha de caderno tem aquelas pautas que podem atrapalhar o trabalho, tá? E além desse desenho, vocês vão ter que dizer o que o seu quarto transmite, né? Qual é a sensação que você tem ao ver as cores do seu quarto? O que ela transmite para você? Uma dica, tá? Só para quem tiver dificuldade de ficar olhando o quarto e desenhar, vocês podem, se vocês tiverem o celular, vocês podem tirar uma foto, né, do quarto ou do local que vocês descansarem e através da foto você desenhar, tá? Eu não tô botando regra aqui que tem que olhar e fazer. Não, vocês podem tirar uma foto e fazer igualzinho que tá na foto, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês não tenham ficado com dúvidas. E é isso. Obrigada.